Cruzando as Conversas. Oferecimento Previdência Privada Banrisul. Dê presente para bebês que nasceram no mês das crianças. O Cruzando as Conversas segue pautando os principais assuntos do país. No programa de hoje, vamos abordar o tema da adoção no Brasil, explicando como funciona, qual o processo e quais as regras para quem deseja adotar uma criança ou adolescente. No estúdio, 2 especialistas que também tratam dos assuntos que fazem parte da realidade de milhares de crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento. O ponto principal da discussão é sobre os requisitos legais para a adoção, como a idade mínima, a capacidade civil e a estabilidade familiar. Além disso, vamos mostrar as etapas do processo e muito mais. Você faz o programa conosco, trazendo sua opinião ou sua história para os canais da RDC TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, 4 de outubro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV. Estamos no ar em 24/524, Claro Net TV, ao vivo na televisão. Estamos também no YouTube e no Facebook, nas redes sociais. E também nos aplicativos e streaming, onde está o sinal da RDC TV, que são Claro Box, Global Telecom, Max Cloud, Roku TV, Amigo TV e também agora no aplicativo no celular. Você baixa o RDC Play no celular, e seja Android ou seja iPhone, e você sai assistindo a programação da RDC TV com qualidade digital em qualquer lugar do planeta. E você pode também assistir séries, filmes e assistir também transmissões ao vivo de eventos, tudo dentro do RDC Play. Esse aplicativo, que é a grande novidade da RDC TV nos seus 5 anos de aniversário, neste ano de 2023, ele também está disponível nas televisões LG e Samsung, que estão saindo de fábrica já com o aplicativo nativo da RDC TV. 5 anos no ar, aqui a verdade é sempre notícia. Um assunto muito especial no dia de hoje, que é a questão da adoção. Nós vamos saber tudo sobre a legislação da adoção, vamos saber as questões emocionais que envolvem as famílias que adotam, as crianças que são adotadas, enfim, tudo neste programa especial de hoje com as advogadas, a advogada Karina Azen e também a psicóloga Luciane Pujol. Nós vamos interagir com elas e saber todos os detalhes a respeito desse assunto que é tão caro, né, para as pessoas, ele é tão emocional, porque envolve famílias, envolve crianças, envolve legislação, envolve cuidados, enfim. O Cruzando as Conversas tem sempre o oferecimento do Banrisul, Previdência Privada Banrisul de presente para bebês que nascerem no mês das crianças. Nesse mês de outubro, todos os bebês que nascerem ganham uma previdência privada Banrisul de presente. Mais um grande lance do Banrisul, que está conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, nos nossos debates inteligentes, troca de ideias e busca de soluções. A advogada Karina Azen é mestre em Direito, especialista em Psicologia Jurídica pela Unicinos, especialista em Direito Público e graduada em bacharel em Direito, bacharelado, né, em Direito pela UBRA, advogada atuante no Direito das Famílias e Sucessões, com ênfase em estudos sobre a dinâmica das relações familiares, através do curso do Instituto da Família, o INFAPA, integrante da Comissão de Psicologia das Famílias do IBDFAM, nós vamos agora dizer o que é, e a diretoria da HTF. Seja bem-vinda, Karina Azen, muito obrigado pela presença, boa noite. Então, o IBDFAM é Instituto do Direito de Família. Perfeito. Instituto Brasileiro do Direito de Família. E a HTF é a Associação Gaúcha de Terapeutas de Família. Eu sou a única advogada ali no meio, então faço parte da gestão atual. Assunto importante esse da adoção que a gente vai trazer hoje para os nossos telespectadores, né? Uhum. Eu estava até conversando ontem com a Luciane que é importante falarmos sempre desse tema. A adoção não é caridade, como eu gosto sempre de pontuar. A adoção é uma forma de constituir família com filhos. Então, é um assunto que precisamos
tratar dos aspectos legais, aspectos emocionais, esclarecendo para as pessoas, então, quem é essa família, o que significa ser pai, ser mãe. E como eu vivo isso, né? Sou uma mãe por adoção, então é um espaço que eu agradeço muito o convite do Renato, poder estar aqui conversando. A honra é nossa. A doutora Karina, que me liberou aqui de chamá-la de doutora, né? Sim. Então nós vamos chamar de Karina. Tem essa experiência, né, de ter adotado também o menino, então ela vai duplamente nos ajudar, não só na legislação, mas como também um exemplo em casa, o exemplo que ela tem na família. A Luciane Pujol é psicóloga graduada pela UCPEL, mestre em desenvolvimento regional pela Unisc, psicóloga clínica, sócia graduada do IEPP, que é o Instituto, aqui já tem a sigla, Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia. Docente do Instituto Horizontes, psicóloga da SES, Secretaria Estadual de Saúde, no Primeira Infância, Melhor, que é o PIN, né? É a sigla do programa, e coordenadora do Programa de Apoio à Adoção Travessia. Psicóloga Luciane Pujol, seja bem-vinda, boa noite, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Renato, é uma honra estar aqui falando desse tema, que nos é muito caro. Tu falou aí do IEPP, do IEP, né, o instituto que eu pertenço. Nós temos no IEP, desde 2013, um grupo de apoio à adoção, um núcleo da adoção, e depois a gente formou o grupo de apoio à adoção. Eu pensei em começar a falar um pouquinho, assim, sobre por que a gente pensar numa preparação para adoção. Eu acho que, né, ao longo da nossa conversa, a gente falou sobre isso também ontem, né, Karina? Eu escuto muito no grupo de apoio essa pergunta: por que a gente tem que se preparar? Se uma gestação biológica, as pessoas têm filho, não se preparam, quando vê, estão grávidas, né? Então, acho que a gente poder pensar sobre isso é importante. Se é necessária uma preparação, o que se faz nos grupos de apoio à adoção, acho que é uma questão também importante para a gente pensar, para poder cruzar esses vários lados, né? Que é a família que pretende adotar, a criança que espera por uma adoção, e a gente pensar na família biológica que disponibilizou os seus filhos para adoção. E ainda tem um outro viés, que é o judiciário. Pois é, as autoridades envolvidas, é muita gente envolvida nesse processo, né? Então, todo cuidado é pouco, é um processo emocional bastante delicado, né? Exatamente. Então, a gente vai detalhar isso também no programa. Vamos começar com a Karina, então, a questão da legislação. Como é que funciona a lei de adoção no Brasil? Desde quando que ela vigora e o que ela permite, o que ela não permite, para a gente tentar dar o beabá, né, da questão. Ela está dentro do ECA, que é o Instituto, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso mesmo. Então, nós temos uma legislação federal que regula a questão do processo de adoção, que é o ECA, então, de 1990. E junto nós temos dois processos que são importantes, e às vezes por isso que as pessoas, de um modo geral, na coletividade, dizem: como o processo é demorado, né? Tanta criança nos abrigos, tantas pessoas querendo. Depois a gente vai trazer os números aí do que temos hoje de crianças disponíveis para adoção no Brasil. Mas nós temos que pensar, que a Luciane vai comentar depois, do cuidado que precisamos ter nessa seleção dos pais, né? De quem são as crianças e adolescentes que vão para adoção. Porque temos o processo de destituição do poder familiar. Então, a criança ou adolescente, ele precisa ser desvinculado legalmente da sua família de origem, a família biológica, para então estar disponível para adoção. Então, se hoje eu chego num abrigo, eu visito lá, nem todas as crianças estão livres para adoção, vamos dizer assim. Certo. O abrigo, na verdade, ele é um momento de passagem, que as crianças estão ali porque alguma questão na sua família biológica não está bem. É uma questão de maus tratos, de abuso, alguma negligência. Então, a rede de apoio, né, com o amparo do judiciário, retira essas crianças das suas casas, elas ficam no abrigo até ver que situação vai se consolidar. Voltam para suas casas, ou elas vão ser liberadas para adoção, ou muitas vezes elas ficam no abrigo até os 18 anos. Então, Renato, paralelo a isso, tem o processo de adoção em si, que eu e meu marido fizemos, né? Então, o formato legal, vamos dizer assim, o padrão que tem é o Cadastro Nacional da Adoção, que é de 2008, e ele vem passando por algumas melhorias. De 2019 para cá tem um sistema mais
informatizado no Brasil todo e sempre ele é preenchido pelos profissionais da justiça, né? Então, essa padronização que tem é no sentido de que haja uma fiscalização, né, pelo judiciário das crianças que são encaminhadas para adoção. Então, assim, o primeiro passo, as pessoas que desejam, né, adotar, como foi eu e o Júlio, primeiro a gente tem que ficar refletindo as questões aí que a Luciane até vai comentar, emocionais, o que me leva para a adoção, né? Qual é a motivação? E aí, passado esse momento, acho, dessa reflexão, cada pessoa tem que buscar o juizado da sua cidade. Aqui no caso, a gente foi aqui no Fórum Central, no juizado. E naquele momento a gente recebe, então, nós fomos lá em 2010, se eu não me engano. Em 2010 nós fomos então até o judiciário aqui, pegamos uma ficha e ali tem todos os documentos que se precisa apresentar para dar entrada com o pedido de habilitação para adoção. Então, primeiro é esse processo que o casal ou uma pessoa solteira também pode adotar, né? Tendo 18 anos, se pode entrar com esse pedido. E aí, casal LGBT pode adotar? Pode, já está liberado adotar no Brasil? Sim, já está. Eu vejo vários casais adotando, mas eu não sei se eles estão cobertos pela legislação. Que bom. Estão cobertos. Então, isso é uma melhoria da legislação. Muito, com certeza. E essa questão de que o que é importante para ser pai ou mãe, né? Então, essa questão da questão de ser heterossexual ou homossexual, isso não é relevante, já superamos né? Já superamos. Então, aí já vem uma primeira crítica, que é o número de documentos que se precisa apresentar, como o RG, o CPF, o imposto de renda da pessoa, o atestado de saúde física e mental. Me lembro que nós apresentamos também uma foto de cada um de nós. Daí dizer, então, mas um filho biológico, ninguém olha para tudo isso, né? Mas aqui é diferente, né? Nós estamos falando de uma outra forma de realizar esse desejo, esse sonho de ser pai ou mãe. Então, tem que ter esse olhar do judiciário que a lei determina, né? Olhar para esses aspectos. É um processo que não precisa de advogado. Hoje, até eu penso que é importante a gente receber pelo menos uma orientação jurídica. Até estava conversando isso com a Luciane ontem. As pessoas entenderem o que significa esse processo, né? Eu acho que nós dois, eu e o Júlio, como somos advogados, o fórum é um ambiente muito tranquilo para nós. A gente sabe como funciona. Para vocês facilitou bastante, né? Os dois sendo advogados, né? Não tinha uma ansiedade, né? Eu, se eu vou no hospital, eu tenho ansiedade. No judiciário, para mim, é tranquilo, mas para a maioria das pessoas não é, né? Então, vai lá, é um mundo todo novo, uma linguagem diferente. Então, se dá essa entrada, esse pedido de habilitação para adoção. E o primeiro passo principal serão as entrevistas com a equipe técnica do juizado, que é um assistente social, uma psicóloga, que se faz essas entrevistas, é uma avaliação e vai ter um laudo. Esse laudo, ele vai dizer, resumidamente assim, se eu estou com condições emocionais, eu tenho um espaço na minha vida para ser mãe ou pai por adoção. Então, essa avaliação, algumas vezes ela vem negativa e o promotor vai também se manifestar sobre essa avaliação, o juiz, consequentemente, também. E as pessoas podem recorrer disso, né? Já vi casos assim que as pessoas recorrem, né? Não aceitam. E não significa também que elas nunca vão poder ser pai ou mãe por adoção. Talvez naquele momento da vida não está sendo possível, né, Luciane? Uma questão emocional ali que não é possível, ou outra questão também de saúde, muitas vezes. Então, ela pode, num outro momento, tentar de novo. Então, se eu sou aprovado, vamos dizer assim, eu entro para este momento, para a fila da adoção. E aí começa o tempo dessa gestação, que pode ser bem longa. E o que se pode dizer? E esse tempo antes da fila, ele é muito grande também? A lei nos fala que esse processo de habilitação para adoção seriam de 120 dias. Mas na prática... 6 meses. Na prática é mais. Por quê? Se eu for para o Rio Grande do Sul, aqui pegar as comarcas do interior, a maioria não tem uma equipe técnica. Então, não tem o psicólogo, não tem o assistente social. Às vezes tem que esperar vir de fora, tem que esperar alguém da confiança do juiz.
Então, se o judiciário não tiver uma estrutura adequada, isso vai demorar. Então, né? mais ou menos um ano, tu diria, esse processo No nosso todo? caso, me lembro que foi um ano. Acho que foi um ano e Pode ser até um mês. pouco mais. Antes de entrar para a fila. Antes de entrar para a fila, só para essa habilitação. Eu tenho conhecidos aqui da Grande Porto Alegre, que foi 3, 4 anos, porque não tinha uma estrutura do judiciário adequada, né? Fora o tempo da fila depois, olha só, não é um processo, acho que as pessoas têm que estar bem preparadas. Já vamos continuar aqui com a Karina, a questão da legislação. A doutora Luciane também me liberou de chamá-la de doutora, vou chamar de Luciane. Luciane, quando é que uma família está preparada emocionalmente para poder adotar uma outra pessoa? Porque todas as famílias têm uma série de problemas emocionais, né? De vícios, de hábitos, de coisas mal resolvidas. E ninguém é perfeito também. Então, qual é o momento que uma família sabe que ela pode integrar um novo membro, né? E receber uma criança adotada? Bem importante, Renato, isso que tu traz, assim, essa noção de família, né? Porque quem adota vai adotar junto com a sua família. A família também precisa Todo mundo junto, né? adotar, os amigos também precisam adotar. É um processo como qualquer família que se deseja ampliar, né, a sua família, ela precisa pensar que momento que está vivendo a família. A Karina colocou ali, tem algum problema financeiro, tem algum problema emocional mais grave, a família está passando por algum luto, a família está com alguma situação de doença que precisa se dedicar a isso nesse momento. Então, não é que tenha que estar tudo perfeito, né? A ideia não é que... A gente não está falando de famílias perfeitas, mas a gente está falando do momento de gestar. E a Karina trouxe, assim, não é uma gestação simples. Eu coordeno um grupo de apoio à adoção e escuto muito dos pretendentes à adoção essa queixa, assim, bom, mas por que eu tenho que me preparar aqui? E esse processo é longo, né? Dependendo da idade que os pais desejam ter os seus filhos, se for bebê, se for criança até 3 anos, é uma espera mais longa, pode ser 5, pode ser 6, 7 anos. Eu já acompanhei pessoas que esperaram 8 anos, né, para ter os seus filhos. Então, é um período árduo, difícil, né, de ficar nessa espera. Então, de muita expectativa, né? De muita expectativa, de muita ansiedade, de muitas frustrações. Então, assim, eu tenho que estar muito desejoso disso. Então, essa consulta inicial de por que eu quero aumentar a minha família, eu quero aumentar a minha família, porque acho que tem alguns motivos que levam as pessoas de pronto a buscar uma adoção. O nosso país, né, é um país com muitas desigualdades. Eu fico pensando, eu quero ajudar alguém. Eu quero ajudar uma criança, quero fazer uma caridade. Às vezes é um processo da sua vida, de uma solidão. Eu não consegui, ao longo da minha vida, me organizar para ter uma família, eu quero ter alguém. Eu vou adotar uma criança, então, para ter a minha família, né? Às vezes é uma situação de luto, eu perdi um filho e eu fiquei com aquele vazio. E quero substituir. Eu quero substituir. Então, esse é o processo que a Karina estava falando ali das avaliações. Isso precisa ser escutado. Não é errado querer ajudar uma criança, não é errado querer substituir, né? É um sentimento humano. Isso pode estar junto em algum momento, mas não pode ser só isso. Isso é um sentimento humano. Mas o que a gente diz que é uma boa adoção? Uma boa adoção é quando há o desejo de ser pai e de ser mãe. Então, assim, preencher um vazio é de uma outra ordem. Então, assim, não é bom adotar uma criança para preencher um vazio. Claro. Perda de um filho, não é bom adotar uma criança quando se está em luto. Então, não quer dizer que uma pessoa que perdeu um filho não possa adotar, mas ela precisa primeiro elaborar esse luto. Claro, então, esse é o momento, né? Claro. Que tu perguntaste, assim, qual é o momento? Essa cicatriz da perda do meu filho já está mais fortinha em mim, eu vou seguir chorando em algum momento, vou sentir saudade, mas eu já me sinto em condições de tocar minha vida, né, nas várias esferas que eu preciso tocar, na profissional, na afetiva. E aí eu posso me perguntar, e eu desejo seguir com esse desejo de ser mãe, de ser pai? Essas são as consultas. Então, não é uma consulta muito rápida de se fazer na vida. Claro. Porque é uma escolha, né? Eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Então, esse é o momento que a família precisa fazer essas perguntas. O que acontece muitas vezes? Às vezes, num casal, a mulher está super ok, ela está pronta. O marido ainda não. Ele acha que vai querer, que vai ser bom,
mas não dá para a gente esperar mais um pouquinho? Então, também precisa alinhar esses desejos, né? Se é uma adoção solo, assim, a gente tem, né, adoções de homens que querem adotar, de mulheres que querem adotar e que não tem o seu parceiro, a sua parceira, e talvez venha a ter, talvez, né, mas nesse momento eu quero ser pai, eu quero ser mãe. Pode? Pode. Né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Mas aí precisa pensar numa logística também. Eu vou ter rede, eu não vou ter rede, como é que eu me organizo? Então, essas coisas são importantes. Por quê, né, Renata? Porque quando as coisas começam a acontecer, quando a criança chega, começam a ver as questões da adoção também, né? E a gente precisa ter uma estrutura, precisa estar preparado para lidar com isso. Uma estrutura de rede e uma estrutura emocional também. Então, acho que esses aspectos precisam ser pensados. Né? Ah, eu quero porque eu acho, porque está na hora. Tá bem, que ótimo. Então, vamos explorar esse desejo e ver como é que isso vai crescendo. Porque uma gestação por adoção, ela tem algumas características diferentes que precisam ser muito bem cuidadas para que todo o processo possa acontecer de uma forma mais tranquila possível. A gente pode pensar assim, quem são as crianças que vão ser os futuros filhos, né, dessa família que quer adotar? São crianças que tiveram seus direitos violados. Isso mas as pessoas dizem, mas nem toda a criança que está numa instituição sofreu violência, nem toda criança que está em instituição vai ser problemática. Claro que não, é verdade, nem toda criança vai ser problemática, nem toda criança sofreu uma violência extrema, mas há ali uma violação de direito. Qual é o direito? O direito a ter e permanecer na sua família. Isso não foi possível. E não foi possível por uma série de fatores. É o primeiro que já foi violado. É o primeiro, né? Então, assim, uma série de fatores. A gente diz, negligência. Negligência no nosso país, a gente muitas vezes fala que uma família foi... Né? A gente escuta muito isso, os pais foram negligentes, né? Então foi retirado porque os pais foram negligentes. Negligência no nosso país muitas vezes é uma situação econômica precária. Isso não é negligência, isso é não estar em condições de criar os seus filhos. E isso por uma série de fatores. Então, nem sempre as pessoas ficam com a ideia de que as crianças que estão numa instituição de acolhimento, elas foram maltratadas, os pais não conseguiram cuidar porque eram pais muito nocivos, e às vezes é uma outra realidade. São pais que tentaram, né? Às vezes por uma situação de doença, não puderam seguir com seus filhos, às vezes por ter um número de crianças muito grande, não conseguem sustentar os seus filhos, então isso acontece. Separar, né? Eu já acompanhei situações de adoção que um foi para adoção e os outros não. Os processos, isso acho que a Karina vai contar, né? Os processos correram separados, né? Então, essa criança, e lá pelas tantas da vida, algumas situações a família conseguiu se organizar e começou a poder garantir ficar com os filhos. Mas um dos processos, o outro processo está andando num outro ritmo. Por isso que a gente fala também dos tempos da adoção, né? Tem o tempo da família biológica, tem o tempo da criança, tem o tempo do judiciário, né? Que é a questão dos trâmites legais, né? E esses tempos nem sempre estão alinhados. Então, quando a família biológica consegue, às vezes o tempo jurídico já passou, quer dizer, ela já foi adotada, ela já foi, teve um outro destino. Da mesma forma, a criança. A criança, não é toda criança que está na instituição de acolhimento que quer ser adotada. Claro. Isso precisa ser trabalhado com ela também, esse desligamento e a elaboração desse luto de que não foi possível ficar com a sua família. Ou seja, são muitas variáveis, né, para lidar, porque não, são as emocionais, são as legais, são as momentâneas, né? Às vezes aquele momento é o ideal, passou um pouquinho, já não é. A questão do casal, acho que é importante também, né? Às vezes não está em sintonia o casal, um quer, o outro está inseguro, né? Então, para chegar nesse meio termo, né, e afinar todos esses fatores, eu tenho certeza que tu tens aí um exemplo para contar, um testemunho para contar para a gente, né, Karina, de como se costurou tudo isso para poder acontecer, né? Sim, não é fácil. Não, por isso, assim, falar de adoção é algo muito complexo, por tudo isso, várias coisas que tem que caminhar juntas, como a Luciane está falando, para ser uma adoção, essa parentalidade, que ela flua de forma saudável para todo mundo.
E essa questão da motivação, né, do que me leva a adotar, eu me lembrei, lógico, cuidando sempre do sigilo, mas lembrei de uma situação que chegou para mim, que os pais, esses pretendentes a pais por adoção, não têm conhecimento se isso foi revelado para a equipe técnica, né, para psicólogo, para assistente social lá nesse momento, mas o desejo que apareceu depois na vida real é que eles adotaram uma criança porque acreditavam que aquele gesto ia salvar a filha que estava com leucemia. E aí, quando a filha veio a falecer, eles não queriam mais a criança, porque não foi atendido, né? Então, essa questão que é importante, que muitas vezes também tem limitações na ciência psicológica de conseguir, talvez, pegar isso nessa avaliação que é rápida, né? Não é tão longa assim, não tem tanto tempo para ficar avaliando. E esse momento da avaliação é importante, e conosco foi também, eu e o Júlio, é de pensar o perfil da criança que nós desejamos. E eu e o Júlio, a gente sempre, desde que nos conhecemos, assim, eu já trouxe isso da minha família, o Júlio também, a gente gosta de fazer caridade, gosta de ajudar o outro, né? A gente sempre está em projetos sociais, mas uma questão é diferente quando eu quero ser pai e mãe. Isso foi pauta da minha terapia há muito tempo, entre eu e o Júlio também. E chegava algum momento, assim, a gente fez tratamento para engravidar e não foi possível. E daí, durante esse período, a gente resolveu entrar com o processo de habilitação, porque sabia que podia demorar, né? Então, vamos fazendo 2 tentativas. Mas chegava uma hora também, mas será que é para mim? Será que eu quero mesmo ser mãe? Ou eu estou também numa pressão de que eu tenho que ser mãe, né? Então, é muita pressão ao mesmo tempo, e eu acho que se a gente se permite, tu tem que fazer um mergulho para dentro de ti, assim, pensar se realmente é isso que tu queres da tua vida. E aí, já que a lei permite, eu vou pensar realmente qual é o perfil, porque veio uma lista, a gente se sentiu assim com uma lista do supermercado, né? Isso eu aceito, isso eu não aceito, mas é importante. Então, para nós, assim, a cor era independente, o sexo era independente, não queria uma criança com uma doença muito grave ou com uma incapacidade mais global. E a gente desejava a primeira infância ali, do 0 a 3 anos, né? Então, isso a gente, depois de pensar muito, foi esse o perfil que nós selecionamos. E aí, isso foi trabalhado com a psicóloga assistente social, se era isso mesmo, se a gente estava seguro disso. Então, e já foi estimado aí, Renato, assim, um tempo de espera. Olha, por esse perfil, nós imaginamos que vocês fiquem aí entre 2 a 4 anos. E do tempo da fila. Da fila, depois que entrou para a fila, né? Então, elas, olha, pode ser que em 2, mas pensa entre 2 e 4. Daí fomos aprovados e o conselho é esse, vai para casa, vida que segue, e um dia o telefone toca. Mas é muito Tenta angustiante. não pensar nisso todos os dias. Isso, né? Como que tu não pensa nisso? Para ver como é que está o ranking da fila e tudo mais. Aí eu digo assim, pena que eu não conhecia a Luciane naquele momento. Nós tentamos achar alguma questão de grupos de apoio em 2010, 2011, não era algo tão forte aqui no Rio Grande do Sul. Todo o Brasil tem muitos grupos de apoio, aqui não. E me lembro que a gente foi em um e nos sentimos muito desconfortáveis, assim, porque o discurso naquele grupo era de tentem fugir do sistema, tentem buscar uma adoção ilegal, né? Porque o assédio, Renato, é muito forte. Quando as pessoas sabem que a gente está na fila de espera, sempre vem alguém, aliado, eu sei uma fulana lá que quer entregar o filho, eu sei que em São Paulo tem uma clínica que um médico faz tudo por fora e tem toda uma equipe, que você sai com a certidão de nascimento como se tu tivesse tido filho, né? Então, assim... Isso tudo ilegal, obviamente. Tudo ilegal, são alternativas ilegais. Todas. E aí eu me lembro... tem sobra aí? Tem de sobra pelo país? Tem. Chega na hora que vem a tentação, né? E vem a oferta dessas alternativas. Aí a minha psicóloga na época, lógico que eu não vou dizer que eu não fiquei balançada, a gente fica, porque tu fica naquele tempo e tu não sabe que lugar tu tá na fila. Se eu ligo pro juizado lá, eles não sabem me dizer aonde eu tô mesmo. Olha, talvez mais 1 ano, mais 2, né? Mas é muito angustiante.
E aí a minha psicóloga me disse fez uma indagação assim, o que é mais difícil para ti, para o teu marido? É sofrer pela essa espera ou chegar a ter teu filho e a justiça te retirar ela? Aí eu na hora respondi, não, eu não quero perder o meu filho, eu prefiro esperar e que quando vier o meu filho eu tenha uma história também tranquila para contar para ele, que não é uma história que eu tenha vergonha ou preciso esconder alguma coisa, que eu fiz algo ilegal. Então essa foi a decisão no meio de julho, né? Só para fechar a questão da legislação que tu estavas explicando, depois que começa a fila, então tem esse processo e existe um acompanhamento, existe um site que vocês vão lá para entrar, para ver como é que está a questão do lugar na fila, isso aparece para vocês ou não? Não, se vocês estão mais próximos de adotar ou não, isso não aparece? Não, na consulta no site não. Tem fazendo contato com o juizado. Fazendo contato com o juizado. Aí tu consegue mais ou menos saber. E na nossa época não tinha o curso, que hoje tem cursos de acompanhamento dessas pessoas que estão nessa fila de espera. Então se faz oficinas, vai se comentando sobre o processo, tem psicólogo, tem assistente social, tem o juiz, tem advogados que participam. E para nós foi muito assim estranho que nós recebemos um DVD, Luciane. E aí era isso, curso, né? Chegamos em casa, botamos no aparelho e era uma juíza de Santa Catarina, de uma comarca do interior, com várias crianças, todas dizendo que queriam seu pai e a sua mãe biológico. E aí nós fomos assistindo, era uma criança de 3, 4 anos, eu comecei a chorar, eu disse, bem, as crianças não querem ser adotadas, então a gente não vai conseguir nenhum, banho de água fria. Então. Porque a ideia que a gente tem coletivamente é que as crianças institucionalizadas, elas não querem saber do pai e da mãe biológicos, e não, elas querem muitas vezes, né? E aí depois, trabalhando, nós entendemos a mensagem que se queria passar naquele DVD, né? Acho que talvez a gente entender isso, que a criança também precisa ser preparada para adoção, não somos só nós os adultos, né? Muito bem, a gente está no programa de hoje tentando desmistificar algumas coisas também, porque a gente vê muita coisa em filme, né? Sim. A gente vê em filme, série, novela, né? Tem aí a série famosa das Chiquititas, né? Sim. Que são meninas e meninos num lar de adoção, né? Num orfanato, e que tem expectativa de conseguir uma família, aí um vai, o outro desaparece da série, ou então mostra como é que vai a adaptação deles. E nem tudo, essa romantização, nem sempre responde à verdade, né? Nem corresponde à realidade. Então a gente está tentando desmistificar. Este ponto que vocês duas falaram é muito importante. Às vezes a criança que está lá não se desgarrou da sua família original, biológica, né? Ela tem em si um desejo de estar de alguma forma ligada, de querer saber quem é o pai, conhecer a mãe, conviver com o pai, conviver com a mãe, pode receber visitas, né, eventualmente, dessa família. Sim, então ela não estará nesse momento, talvez, provavelmente, não estará pronta para ser adotada, né, Luciane? Exatamente. A gente poder pensar assim, qual é a realidade de uma instituição de acolhimento? Pode ser até uma relação ruim. Tóxica, negativa, exatamente. Mas existe uma relação com a família. Existe. Né? Numa instituição de acolhimento, a gente vai ter muitas histórias. Então, tem essa aí que tu contou, né? Tem crianças que recebem a visita das suas famílias biológicas. Vão lá, pegam um final de semana, ou às vezes, uma vez na semana vão lá. E outras crianças ficam um tempo muito longo sem ter nenhuma notícia dos seus pais. Mas elas estão olhando aquele que vem e recebe a visita, para onde vai, se passa final de semana. A gente tem também o programa de padrinhos e madrinhas afetivos, né? Que são pessoas que são cadastradas, é um programa que existe de apadrinhamento, que vão lá, recebem as crianças, levam para sua casa. Então, elas vêm, ou as crianças vão para a escola, convivem com outras crianças que têm família. Então, esse imaginário de que as crianças estão lá e que estão paradinhas esperando para que alguém, né, as resgate, não é bem assim. A vida delas está seguindo com uma série de eventos e uma série de questões, assim. Então, a gente poder pensar que aquela criança que não recebe mais, que não tem contato com a sua família, às vezes é um grupo de irmãos que está no acolhimento, tem irmãos adolescentes que vão
fugir do acolhimento, vão sumir no mundo, né? 14, 15 anos, sai, vai para a escola, foge, isso é comum também nas instituições de acolhimento. A criança menor fica, cadê minha irmã, cadê meu irmão, cadê minha mãe, o que aconteceu? As equipes nas instituições de acolhimento, às vezes, são equipes pequenas. Então, como é que dá conta de bebê, de criança um pouquinho maior, de todas essas fases, né, do desenvolvimento de uma criança e de um adolescente? São muitas situações que vão acontecendo ali e muitas delas passam desapercebidas, né? Então, a gente sempre fala isso, que é importante olhar para esse espaço e ver o que está acontecendo ali com as crianças. Então, tem aquelas crianças que tu chega na instituição e elas se agarram na tua perna, me levam, eu quero ficar contigo. Mas isso é um impulso. Não quer dizer que ela está pronta para adoção, não quer dizer que ela está desejosa de adoção. Assim como tem aquelas crianças que ficam pensando, será que um dia eu vou ter uma família de volta? Será que eu vou desejar? Então, tudo isso precisa ser avaliado para que a gente possa entender, né, o que está acontecendo nesse espaço. Como a Karine falou, assim, o que está acontecendo no outro espaço dos adotantes? Quando ela diz assim, bom, eu tentei uma gravidez biológica. A gente tem várias pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4 gestações e não foi possível. Também tem um luto ali importante de a gente poder olhar, né? Então, quando a gente começa a olhar para esses fenômenos e começa a entender mais amplamente, a gente não romantiza mais. A gente pensa, bom, e aí? Tudo é uma grande dificuldade, tudo é muito difícil, então é melhor não adotar. Que daí vem essas frases também, é melhor não adotar, vai dar problema. Não. Se a gente conseguir trabalhar, e quando a gente fala no grupo de apoio, a gente diz é um mantra para nós, assim. A espera não pode ser uma espera passiva. A espera tem que ser uma espera produtiva. Nesse tempo, 4, 5 anos às vezes de espera, ou mesmo que seja 3 anos, muitas coisas vão acontecendo na vida das pessoas. O desejo também vai mudando. Essa ideia de, eu quero só bebês, eu quero criança até 3 anos, é um modelo de família que a gente tem. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem desejar isso, mas precisa pesquisar se é isso mesmo. Isso mesmo, precisa ser esse bebê. Precisa estar aberto a outras possibilidades também, né? E isso precisa de tempo, né? Então, quando a gente acompanha no grupo, as pessoas mudam de perfil. Mas não assim, vou mudar para ser mais rápido. Não, eu vou mudar porque a minha vida mudou também. Claro. Já se passaram 4 anos, eu já estou com não sei quantos anos, eu não sei se eu estou com essa energia toda para um recém-nascido. Eu acho que eu quero acompanhar mais a fase escolar, então eu quero ali pelos 5, 6 anos para alfabetizar, eu quero acompanhar isso, eu sou professora, eu gosto desse processo. Então as pessoas vão se perguntando e elas vão ampliando e eu diria assim que elas vão ficando com uma noção de família mais madura, menos romantizada. E que é uma noção de família muito boa, porque família é isso, né? É tu desejar estar com alguém, cuidar de alguém, se responsabilizar por alguém, ter trocas com alguém. Então, a maternidade e a paternidade é isso. E isso pode acontecer e vai acontecer nas várias fases de uma criança ou de um adolescente. Então, isso vai ficando mais tranquilo e a gente acompanha, assim, quando há essas mudanças, e às vezes é 1 ano, 2, né? Vai para 5. A gente ouve assim, eu botei até 5, mas se vier 5 anos e 6 meses, eu ia querer também. Né? Qual é a diferença? Mas para o cadastro, tá ali. É 5 anos, bateu para frente, salvo, né? Que eu acho que essa é a diferença que a Karine está trazendo, assim. A gente tem aqui em Porto Alegre, por exemplo, a preparação do juizado, que é esse choque de realidade. Na tua época era DVD, hoje é ao vivo, né? As pessoas se reúnem e vão falando situações mais delicadas. Não é para assustar. E as pessoas às vezes saem muito assustadas dessa preparação. Não é para assustar, mas é para entrar em contato com algo que pode acontecer. É algo real, né? As birras, né? Os comportamentos mais opositores, de a criança dizer, tu não é minha mãe, eu quero ir embora daqui. Isso é absolutamente esperado e normal, é uma reação de ajuste. A criança precisa dizer que as coisas estão tão difíceis para ela entender e ela reage assim, de uma forma infantil, de uma forma impulsiva. Se o adulto fez a preparação, teve um acompanhamento lá no grupo de apoio, teve troca com outros pais que já adotaram. O grupo de apoio é isso, são pessoas discutindo como é que seria, como é que tu fez. É realmente para a gente se escutar e ir pensando em possíveis situações que possam acontecer. Isso ajuda muito, Renato, ajuda muito as pessoas a entenderem que é normal acontecer isso. E não isso que a Karina disse, né? Tu olha lá, a criança diz, tu não é minha mãe. Puxa, tudo que eu queria era ser tua mãe, tu está dizendo que eu não sou tua mãe. Não está dizendo agora. Esse processo vai mudar logo ali na frente.
muda. E ela vai dizer depois, mãe, é que eu estava com medo de dizer, porque eu estava com medo de dizer que tu era minha mãe, e daí depois tu me devolver que nem a fulana foi devolvida, que nem o ciclano foi devolvido. Porque a gente não pode esperar quadros perfeitos, né, e imediatos, né? Sim. É tudo em transformação, existe uma maturação, um amadurecimento dessas relações. Eu tinha uma curiosidade. Nós temos que voltar ainda para a legislação, encerrar essa fila aí e explicar didaticamente ainda nesse bloco, Karina. Sim. Esse é o nosso desafio. Mas eu tenho uma curiosidade de falar assim, irmãos, né? Quando tem um irmão junto, é mais difícil de adotar essa criança, né? E aí como é que fica a escolha, o coração, o que é a legislação? A legislação faz alguma diferenciação? A legislação diz que, em primeiro momento, tem que ir todos juntos. Se adotar um irmão, tem que ir o outro. Todos. Então, eu tive um caso que eles eram 4 e bem uma escadinha, assim, né? Puxa vida, complica, né? E a minha cliente queria adotar um deles que ela era madrinha. Então, em princípio, pelo apadrinhamento afetivo, né, não se pode adotar. Se decidir ser madrinha ou padrinho, é porque eu quero exercer esse papel na vida daquela criança, não ser pai e mãe. Mas, enfim, teve alguns outros detalhes ali que agora não vai dar tempo de eu comentar. E ela, então, me procurou porque tinha o desejo de adotar a afilhada e, enfim, daí eu fui atrás e tal, entrei com um pedido, só que estava com o processo em andamento quando apareceu um casal querendo adotar os 4. Me lembro, era um casal de São Paulo. Mas a discussão toda no processo... E aí, linkando com a tua pergunta, eu coloquei assim que tem que flexibilizar muitas vezes essa regra, porque quanto menor a criança, e depois a gente vai colocar aí para o pessoal ver, a idade delas, a preferência do perfil dos candidatos a pais por adoção é na primeira infância, é do 0 aos 3 anos, que foi até o perfil que nós escolhemos. Quanto maior a criança, menos candidatos vai ter. Então, praticamente na adolescência não tem pretendentes cadastrados que queiram adotar um adolescente. Então, se tem esses 4 irmãos, eu me lembro que 2 eram menores e 2 um pouco maiores, daqui a pouco 2 vão ser e 2 vão ficar na instituição, e aí vão ficar até os 18 anos. E exigir também um outro ponto, que uma família por adoção acolha 4 ao mesmo tempo, sendo que numa família biológica é raro alguém ter 4 filhos hoje, né? Por muitas questões, uma delas, o financeiro pesa muito. E essa questão, acho que do cuidado que nós temos noção hoje como pai e mãe. Eu me lembro também, mais uma vez, a psicóloga que me acompanhou, ela disse: ser pai e mãe é ajudar o teu filho a lidar com as suas emoções. E eu disse, nossa, eu não tive isso, né? Porque cuidado é aprender a se portar socialmente, a ir para a escola, escovar o dente, né? Ter essa noção, acho que os nossos pais não tinham, que é trabalhar as emoções do teu filho. Então, acho que hoje, talvez a gente tenha menos filhos, mas também eu acredito e vejo assim que a gente se dedica mais para os filhos nesse sentido de formar esse cidadão para o mundo aí. Então, tu exigir que recebam 4, com idades diferentes, com demandas diferentes e dê conta de tudo isso, eu acho que é demais, assim, né? Então, a legislação, cada processo a gente tem que buscar flexibilizar. Cada caso é um caso, né? Talvez alguns, eles queiram ir todos juntos e tem que respeitar o desejo dessas crianças, mas a lei é nesse sentido. Aí, nesse caso, a minha cliente, eu me lembro que ela comentou assim, Karina, se o desejo dela é ir com irmãos, não sou eu que também vou querer insistir nesse processo, né? E foi bonito, Luciane, que a família que adotou eles em São Paulo acolheu essa madrinha. Então, foram os 4 e ela acompanha e é próxima da menina até hoje. Então, ela só somou na vida dela, né? Ela não teve perdas, ela somou na vida dela. Vamos tentar terminar aí a questão, aí tá lá na fila. Isso, aí tá na fila. Tá aguardando. Isso, então eu tenho um esquema aqui, sempre que quando eu dou aula eu levo esse esquema, né? Então, os estágios. Fui aprovado. Da adoção. Fiquei lá esperando, então, como eu e Júlio, quando chega a criança, então se recebe esse telefonema, se apresenta a documentação da criança e eu digo sim ou não para adotá-la. Eu só vou conhecer a criança, Renato, se eu disser que sim. E quando se apresenta para a criança, como foi para nós, eles já vão te apresentar com o pai e mãe.
Então, tu recebes fotos dessa criança, como o nosso filho Paulo recebeu nossas fotos também, onde ele ia morar. Eu me lembro que ele amava a galinha pintadinha, a gente fez uma foto com a galinha pintadinha para ele, já ali saber que ele ia ter uma galinha pintadinha em casa. E aí, quando vai conhecer, foi um momento assim muito angustiante, porque como é que a gente se prepara para conhecer o filho, né? Ser apresentado para o teu filho, ainda é uma pessoa que eu não conheço, imagina, né? E ele não nos conhece, ele não tinha saído do abrigo. Né? Sim, e a vidinha dele, ele nasceu, foi pro abrigo, ele era feliz no abrigo, né? Mas a partir desse encontro, quando o juiz deu o termo de guarda para ele morar conosco, começa o estágio de convivência, que tem uma duração de 90 dias e pode a equipe técnica recomendar para o juiz que se renove para mais 90 dias. Então, esse é um momento que a psicóloga assistente social vai acompanhando e aí se vai trazendo, às vezes, alguma dificuldade nessa adaptação, elas vão fazendo uma orientação. Não é, talvez, o ideal, porque falta profissionais. No Rio Grande do Sul é um número que tem mais reduzido de profissionais para acompanhar. Então, falta ter um investimento do judiciário, do Estado, nessas equipes, né? As que têm, assim, são guerreiras, porque trabalham muito, assim. E passado esse período da convivência, sai de novo uma avaliação positiva e uma recomendação que sai, então, a sentença definitiva. Que aí o Paulo, a certidão dele é original, porque toda criança tem que nascer e ter uma certidão. Sim, claro. E quando vem para adoção, então aquela, vamos dizer assim, entre aspas, é cancelada e vem uma nova certidão. E ali nessa certidão não consta que é um filho por adoção. Não tem, é proibida essa discriminação. Ah, não filho, faz filho. a diferenciação no documento? Não, ele é filho, né? Então, assim, nós somos uma adoção interracial. Então, as pessoas, lógico, olham para nós, sabem que o Paulo é o filho por adoção. Ou o Júlio disse assim, ou a Karina foi casada com né, a gente diz um jogador de futebol, brincando, porque tem muitos negros, né? A gente está vendo imagens aí de vocês. Enquanto tu vai falando, a gente está vendo as imagens. Ou ele foi casado com uma mulher negra, mas tirando isso, é um filho por adoção, as pessoas percebem isso, mas em documentação isso não vai ter, né? Não pode ter essa discriminação, porque com a Constituição de 88 se proíbe qualquer discriminação pela origem do filho. Não pode constar isso. Outra situação justamente para não dar margem a essa possibilidade de preconceito, de discriminação. Isso, né? Filho é filho, né? E quem conta, se a criança foi adotada muito pequena, quem vai contar, quem vai fazer esse diálogo, quem vai trabalhar a informação, né, de que ele foi adotado é a própria família, no momento que ela quiser. Sim, com certeza. Isso é uma decisão da família. Se for adotado muito pequeno, estou dizendo, quando a criança não sabe que foi adotada, né? Quando é bebê, né? Vamos dizer assim. Sim, aí é uma decisão dos pais. Acho que antes dos 3 anos, talvez, não tenha essa consciência, né? O Paulo já sabia, assim. O Paulo tinha 2 anos e 5 meses. Então ele sabia. Já percebia. Já percebia. Então tem que ser antes, eu acho que dos 2, quem sabe, Luciane? Para a criança não saber que foi adotado. Só uma curiosidade. Não, a gente poder pensar assim, eu estava lembrando... Isso é um outro desafio também, né? Quando contar e como contar. Contar sempre. Tá? Mesmo que seja um bebê, o que a gente chama de banho de linguagem para o bebê. Assim como a gente diz para um bebê, né? Eu te amo, tu é meu filhinho. Tu poder ir contando, narrando essa história, desde sempre. As mães biológicas não falam com o seu filho na barriga? Né? Então, esse bebê que chega, também as pessoas têm a ideia, esse bebê que chega, ele tem a sua própria história. Eu estava ouvindo a Karine e pensando assim, eu acompanhei casos de separação de irmãos, isso que tu perguntaste, assim. A gente tem essas situações, 4, 5 irmãos, e fica muito difícil. O que o juizado tenta avaliar nisso? Porque, às vezes, esses irmãos já são separados nas próprias instituições de acolhimento. 2 ficam numa instituição, 3 ficam noutra. Não é essa ideia de que estão sempre todos juntos. Primeiro se avalia o vínculo desses irmãos. Eles têm um vínculo, tem aqueles que a gente chega nas instituições de acolhimento e vê, eles andam em um bloco. Então, sempre assim, o mais velho fica cuidando, fica, de alguma forma, protegendo o mais novo. E aí, as pessoas... percebe que tem um vínculo. O juizado vai fazer essa avaliação. Quando há um vínculo mais estreito, e às vezes é um vínculo de proteção, assim, né? Ficam unidos para se proteger, para se sentir seguros.
também isso pode ser trabalhado. Então, já tem feito adoções onde as famílias que adotam são preparadas para manter o convívio dos seus filhos. Então, eu vou adotar 2 crianças, a família lá vai adotar mais 2. É conversado com ela, você sabe que ele tem 2 irmãos, é assim, né? E é estimulado que essa família mantenha esses vínculos. Assim como a Karina disse, manter o vínculo com a madrinha, com os amigos da escola. Isso é muito delicado, porque muitas vezes a família que adota, ela tem a ideia de que agora é com a gente, tudo com a gente, né? Então é nosso filho, o que passou, passou, a gente vai seguir a nossa vida. Mas para a criança não funciona assim, ela tem vínculos com o cuidador da instituição, ela tem vínculos com a professora, ela tem vínculos com o bairro que ela mora. Eu sempre falo, esse teu relato assim, bem bonito, né, Karina, de o que eu faço? Eu vou conhecer o meu filho, né, essa emoção que é. Mas os adultos são adultos, eles têm os seus recursos de adulto, né? Então, tu está na tua casa, tu está no teu território, tu vai manter o teu mesmo emprego, tu vai ter os seus mesmos amigos, a tua família, né, que está te apoiando. A criança não. A criança, ela chega num mundo que ela não conhece ninguém. Ela não conhece esses pais que estão sendo apresentados, ela não conhece a casa, ela não conhece o bairro, às vezes ela não conhece nem o estado, às vezes nem o país. Então, e ela tem menos recursos do que um adulto para ler esse ambiente. Então, ela fica assim, onde é que eu estou? E as crianças expressam isso, né? Eu acho que eu vou morar num castelo, eu acho que eu vou morar numa casa enorme. Elas trazem as fantasias. Eu vou ter muitas coisas. E aí ela chega lá e às vezes não é exatamente o que ela idealizou e pensou. Os meus pais vão ser assim, vão ser assados. E não é, né? Então, ela precisa ser acalmada. E precisa dizer, olha, esse aqui é o cachorro da casa, o nome dele é tal. E ela precisa... Ambientada, acolhida, para ela não levar esse susto tão grande. Então, essa ideia de romper os vínculos, seja com a família biológica, porque às vezes tem vínculos com a avó, com o tio, isso é muito questionável. A gente tem que pensar sobre isso. A gente já fala, né, em alguns países se fala na adoção aberta, né, de que os filhos possam, em algum momento, resgatar essa história, que eles saibam. Quando a criança faz 18 anos, ela tem o direito a abrir lá o seu processo, entrar em contato com a sua história. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, é importante a gente entender que esses direitos foram sendo adquiridos por uma necessidade, por estudos que mostraram que essas crianças, em algum momento, e esse momento normalmente é a adolescência, elas querem saber mais sobre a sua história. Nós vamos falar, esse momento é um momento crucial, né? E que também, mais uma vez, aparece nos filmes e tal, e a gente quer elucidar aqui da maneira mais realista possível, quando a criança quer saber da onde ela veio, né? De onde ela surgiu, qual é a sua família, quem é seu pai, enfim, quem é a sua mãe, e a gente vai falar sobre isso. Infelizmente, nosso bloco já explodiu de tempo. Tem como a gente fechar essa questão da legislação, ou ainda falta muito, Karina? Não tá. Essa primeira parte tá ok. Tempo total, então, 2 anos. Vamos arredondar para cima para não criar expectativa para ninguém. Quem está nos assistindo e quer adotar, quer entrar nesse mundo aí que é maravilhoso. E mais uns 5 anos de fila, é isso? 7 no total. Vocês foram quantos? O total foram mais ou menos 2 anos e 4 meses, o total. Processo de habilitação, mas aí o tempo de espera... Foram felizes. Sim, muito felizes. Foram sortudos e felizes. Não foi assim tão Mas pode longo. chegar ao quê? A 5, 6, 7 anos, né? Eu tenho uma amiga que agora tem 10 dias que chegou o filho, 8 anos. 8 anos. Para uma criança de 1 ano e 7 meses. Não dá para criar expectativa, né? Claro que é difícil não criar essa ansiedade, mas a gente tem que estar bem claro aqui com os períodos da legislação e os períodos para que as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Nós estamos conversando com a advogada Karina Azen e com a psicóloga Luciane Pujol sobre adoção no Brasil. Estamos aqui trazendo o beabá da adoção para você que daqui a pouco está em casa aí nos assistindo e pensa em adotar, ou então tem alguém na família que pensa nisso, um amigo que já falou nesse assunto, você conhece uma criança, você conhece alguém que está numa situação, num orfanato, uma instituição, né, e que daqui a pouco possa querer ser adotado, enfim, você vai ter mais informações, não que você vai influenciar e magicamente você vai
criar uma adoção aí de um dia para o outro, mas você terá informações, está tendo informações aqui nesse programa, bem minuciosas para que a gente fale da legislação e da questão emocional também, com uma advogada e com uma psicóloga nesse programa que hoje está sendo muito especial sobre adoção. Sempre em nome do Banrisul, Previdência Privada Banrisul de presente para bebês que nascerem no mês das crianças. Nós já voltamos aqui com Karina Zen e Luciane Pujol, cruzando as conversas. Voltamos com o nosso Cruzando as Conversas aqui na tela da RDC TV, falando de adoção. Hoje com as convidadas Karina Zen, que é advogada, mestre em Direito, especialista em Psicologia Jurídica pela Unicinos, e também Luciane Pujol, que é psicóloga graduada pela UCPEL, mestre em Desenvolvimento Regional em Psicologia Clínica, sócia graduada do Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia. Nosso assunto adoção, esmiuçando aqui o beabá da adoção, dando a legislação, falando das questões emocionais que envolvem famílias e crianças adotadas. No nosso Cruzando as Conversas, que está no ar pela RDC TV em 24524, Claro Net TV, também no YouTube, também no Facebook e ainda nas plataformas aplicativos de streaming Roku TV, Amigo TV, Claro Box, Global Telecom, Max Cloud e também no aplicativo RDC Play que você baixa no seu celular ou já vem nativamente nas televisões LG e Samsung. O Cruzando as Conversas é sempre um oferecimento do Banrisul, Previdência Privada Banrisul de presente para bebês que nascerem no mês das crianças. Esse bloco aqui nós vamos dedicar a situações um pouco mais realistas. A gente não quer assustar ninguém, mas também nós não queremos romantizar nada e por isso nós vamos falar de algumas coisas um pouco mais duras nesse segundo bloco. Mas antes, a Karina Zen quer falar um pouquinho das estatísticas do momento, como é que está os números da fila, de tempo de espera, enfim, né? Nos atualiza aí, por favor, Karina. Pelo site do Conselho Nacional de Justiça, que é onde constam todas as informações, ele, não vou dizer que diariamente, mas toda semana ele é atualizado conforme vai os processos liberando as crianças para adoção e adolescentes, né? Hoje no Brasil podemos dizer que tem 4.484 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. E temos 35.700 pretendentes a pais por adoção. Aí no primeiro momento, né, Luciane, se pensa, nossa, tem muito mais pais, candidatos a pais, comparado com o número de crianças, mas aí tem outras variáveis para se analisar. Proporção aqui que eu fiz grosseiramente, 8:1. Sim. Mas, 8 famílias mas a conta 1. não fecha tão eu assim. sei que não é tão matemático assim. No Rio Grande do Sul, hoje nós temos 474 crianças, dessas 4.000 e poucas que eu passei para vocês. Uhum. A questão desses 4.000 e poucas crianças, nós temos 52, vou ter que ampliar aqui para ler, 52,6% são pardas, 29,2% são brancas, 16,4% pretas, aí tem aqui 0,7% que engloba um grupo de indígena, amarela e não informada. Então, vamos dizer assim, que predomina, né, as crianças e adolescentes que se consideram pardos. E é a questão das idades, que a gente já estava comentando no primeiro bloco. Então, das crianças, 4.000 e poucas aí, 474, acho que eu falei, né, que estão disponíveis, isso. Um número maior são de maiores de 16 anos, depois o segundo grupo é de entre 14 e 16 e vai diminuindo, né, e ali até de 0 a 4 anos é um número menor. Muito pequeno. Muito pequeno. E sendo que no site do Conselho Nacional de Justiça se vai estar lá publicizado qual é o desejo dos pretendentes, aí se inverte, fica um maior número desejando as crianças de menor idade, né, e não, às vezes não tendo para mais
mais idades. O desejo é inversamente proporcional à realidade. Isso mesmo. E a questão com os irmãos, então, se temos um número maior com um grupo de irmãos, e aí tem de 3 ou mais de 3, com 2, 1 ou sem irmão, né? Então, essa é uma outra questão. Se a legislação exige que tenha irmãos, nós temos que ver se os pretendentes também aceitam como irmãos, né? Tem que combinar isso. Então, são vários pontos que tem que conciliar para que a adoção de uma criança possa ser mais rápida ou mais demorada um pouco, né? Existe também não sei se é uma lenda ou um desejo latente aí, uma coisa romanceada também nos filmes, de novo nas séries. Não sei se a Luciane pode nos falar um pouco sobre isso, que é justamente o desejo do bebê menor, da criança menor. Porque as famílias às vezes pensam, obviamente de uma forma preconceituosa, não vou pegar um menino já, uma menina grande, com vícios, com problemas de família, com um lado marginal, porque o pai bebe, porque a mãe não sei o quê. Exatamente. Não é isso? Não tem isso? Quero pegar uma criança mais pura. Não existe essa ideia, né? Mas pura que eu digo até criminalmente, das coisas ruins da sociedade, né? Porque eu acho até que as pessoas, vamos falar a verdade aqui, eu acho até que as pessoas têm um certo medo. Daqui a pouco, eu adoto um menino de 7 anos, daqui a pouco ele está roubando, ele está maltratando alguém dentro da minha própria casa. Tem isso? É a fantasia que fica, né? Não tem isso? Sim. Tem muito, assim, se a gente for pensar historicamente, se eu perguntar para vocês, assim, qual é... O que vem à cabeça quando a gente fala em adoção? A gente aqui tem uma faixa etária, né, maior, assim, talvez para os mais jovens isso não fique muito claro. No meu caso, bem maior. Nem tanto, imagino eu. Mas, assim, a gente poder pensar, na minha infância, quando na minha cidade tinha, fulano foi adotado. A gente tinha que falar tinha isso. Um carimbo. Voz baixa, né? Não podia falar. Então, a adoção, o processo de adoção, ele está permeado por muito preconceito. A Karina falou ali das crianças pretas, né? Das crianças indígenas. Nosso país é um país racista, né? Então, assim, vamos juntar a questão do preconceito que se tem por essa ideia de que família de sangue é uma família mais pura, é sangue do meu sangue. Isso está no nosso imaginário e a gente precisa reconhecer isso. Assim como está no nosso imaginário que os negros são violentos, que os negros são preguiçosos. Isso foi nos vendido culturalmente, né, por séculos. Então, a gente precisa pensar sobre isso para daqui um pouco ir dizendo, bom, mas é assim mesmo. Então, uma criança de 7 anos, de 10 anos, um adolescente de 14 anos está com o destino dele fechado porque ele viveu tais e tais experiências. Eu sempre digo assim, o ser humano é um ser muito complexo e que tem muitas capacidades. Todos nós as temos. Então, a gente poder pensar nessas crianças, nesses adolescentes, como seres sujeitos de direitos, seres potentes, a gente tirar um pouco essa ideia do coitadinho, do que não tem jeito, né? Mas tem isso muito forte. A gente recebe famílias que quando começa a chegar a adolescência começam a transgredir, os adolescentes começam a não obedecer tanto. Ai, será que é alguma coisa da família biológica? Será que ele tem isso no sangue? Sim. Então, isso nada mais é do que este imaginário que vem, assusta e vem como uma verdade, né? Então, assim, a gente poder falar sobre isso, desmistificar isso, conviver com essas crianças, né? Por que as instituições de acolhimento são um bairro, né? No meu bairro tem 2 casas de acolhimento. Eu moro num bairro ali no Menino Deus. A gente tem ali, circula, né? Tu anda, tu vê as crianças entrando, saindo de casa. Então, desmistifica essa ideia. Porque antes as adoções eram adoções para as crianças servirem às famílias. Elas não eram adotadas para ser filhos. Muitas adoções eram para cumprir o lugar de empregada doméstica, de ajudar as grandes famílias a lidar com os seus filhos biológicos. Então, essa marca de criança adotada como algo que não é tão bom, está no nosso imaginário. Como se fosse uma classe inferior. Como fosse uma classe inferior. Sim, uma família imperfeita. Uma criança que está numa instituição é uma criança inferior. Isso. E a gente entra numa instituição de acolhimento e a gente vê a potência das crianças porque são
crianças que circulam em ambientes iguais a qualquer uma. Iguais a qualquer uma. Então, a gente poder desmistificar isso, entender isso e acolher esse processo, né? Que nós, como sociedade, eu sempre digo assim, as crianças estão lá porque houveram falhas na sociedade. Então, toda a sociedade é responsável. O trabalho que eu faço no grupo de apoio é um trabalho voluntário, porque a gente se dá conta disso, né? A conta não fecha e a gente tem que preparar essa sociedade para entender que tem muita fantasia aí, de que esse bebê, esse filho idealizado, ele não vai estar nem no bebê, nem na criança maior, nem no filho adotivo e nem no filho biológico. Então, se a gente trabalhar essa idealização, entender que eu quero ser mãe e pai, eu vou, então, receber a criança como ela vem. E isso é muito diferente. A gente percebe quando os pais amadurecem isso e riem até das suas fantasias, né? De achar que iam ser rejeitados, de achar que a criança poderia ser isso. Porque não se confirma na realidade isso. Se a gente não trabalha isso, o que acontece? Acho que tem um tema delicado que a gente precisa falar, que são as devoluções. Eu já ia perguntar, estava aqui na minha pauta. Sim, temos situações onde as crianças passam por um processo. Às vezes, eu já acompanhei casos de devolução onde a criança conviver com a família 2 dias, 3 dias. Será mesmo que é possível? Vamos pensar, né? Será mesmo que é possível a gente receber alguém, seja ela que for, pode ser filho, pode ser um namorado, uma namorada, um amigo, em 2 dias a gente saber se aquilo vai dar certo na minha vida ou não, se vai engatar, se não vai engatar. Então, essas situações têm muito a ver com essas idealizações. Então, aconteceu alguma coisa, eu me lembro uma promotora lá de Pelotas que relatou um caso onde a criança riscou na parede do quarto. Subia 3 anos. Subia no sofá e pulava e fazia um monte de... E os pais devolveram. Devolveu por causa disso? E qual é a criança que não faz isso? Porque entenderam que era uma criança muito rebelde. agitada, rebelde. Então, o que a gente pode pensar? Que esses pais não se prepararam para pensar, inclusive, na faixa etária dos seus filhos. Né? Um bebê tem uma necessidade, uma criança de 3 anos tem outra necessidade, uma criança de 7, um púber. Quais são as necessidades? Criaram uma figura na mente deles. Que a criança com 3 anos ia sentar na cadeirinha, ia comer com garfo e faca e crianças não são assim. Então, a gente também precisa ouvir esses pais para saber o que eles estão pensando sobre o que é ser criança. E que tipo de criança eu posso receber nesse meu momento de vida. Se eu não tenho disposição, interesse, desejo de ter uma criança pequena, quem sabe eu penso numa criança maior, que daí talvez ela não fique pulando o tempo todo e chamando a minha atenção, ela já tem uma certa autonomia. E também se perguntar, né? Se eu quero ser pai e mãe, eu vou ter que passar por algumas situações estou preparado para difíceis, complicadas. Então, esse acolhimento que a gente tem dos processos, ele é muito importante. As devoluções, Renato, elas acontecem às vezes por situações muito absurdas. Muito absurdas. E qual é o impacto disso para a criança? A gente tem que pensar impacto para os adultos, mas para as crianças também. É um trauma a mais aí nesse processo todo. Como é que funciona legalmente, Karina, essa questão da devolução? Acontece muito? A gente não tem estatística sobre isso, né? Não. Essa é uma informação que o nosso tribunal não divulga. Quem milita na área, trabalha, a gente tem conhecimento de que acontece. E juridicamente, legalmente falando, Renato, são 2 momentos. Um é se acontece nesse estágio de convivência, não saiu lá a sentença da adoção ainda. Estágio de convivência, 3 meses, 90 dias. Isso, que pode ser renovado por mais 90. Às vezes, até quando se renova, é porque talvez está precisando um pouco mais de ajuste, né? Então, se dá mais esse tempo, vamos dizer assim, nesse namoro, né? Sim. Então, se acontece a devolução aqui, num primeiro momento, a justiça não determina uma indenização, né? Porque vamos dizer assim, a lei estabelece que é esse estágio mesmo, né? Algo provisório para ver se vai tornar definitivo ou não. Então, em princípio, não tem uma indenização. Quando já sai a sentença da adoção, como eu estava falando, é filho, sai a certidão, é filho, então para essa família... E acontece, aí eu já vi assim, decisões do filho já estar 6 anos com a família, 10 anos com a família, e aí ele é devolvido e volta para o abrigo. Puxa vida, que trauma. Nesse caso, o Ministério Público ele entra com processo de indenização, obriga essa pessoa, esse casal, a pagar
um valor que vai em benefício dessa criança ou desse adolescente para fazer acompanhamento terapêutico, né, e tudo que for necessário para a criança poder tentar, né, Luciane, superar esse trauma. Então, Mas aí uma indenização financeira? Financeira. Para a criança? Para a criança. E aí uma outra questão... Mas quem é que gere, se a criança é menor, quem é que gere esse dinheiro? Aí fica com o Ministério Público. O próprio né? Ministério Público fica com um fundo. Isso, E essa criança, ela volta para onde estava ou ela fica separada? Uma outra instituição? Essa é uma não se sabe outra muito questão. Tipo assim, se já se passou tanto tempo, ela vai voltar talvez para o foi abrigo que ela não, né, de todo aquele ambiente, que ela não né? conhece, né? Então, eu acompanhei um caso que foi assim, a gente sempre está se repensando e mudando o que a gente pensa sobre as situações conforme o que se apresenta na vida da gente, né? Então, eu tive uma situação de um casal que desejava adotar uma criança até 6 anos. Mas aí o tempo foi passando e tem um aplicativo dos adolescentes, né? Vamos dizer assim, daqueles que não têm mais pretendentes a pais por adoção para eles. Então, tem esse perfil que os que estão habilitados podem acessar. Esse casal viu lá esse adolescente, resolveu, então, manifestar o desejo da adoção. E houve aproximação, enfim, foi muito rápido. Em 4 meses já saiu a sentença da adoção. Quando saiu a sentença, eu me lembro do casal comentando, talvez esse adolescente ficou numa angústia tão grande, né? E eu fui ver o processo, na verdade ele não tinha vontade de ser adotado. Ele queria sair do abrigo para ir com seus irmãos. Então foi assim, o sistema, vamos dizer, forçando que ele fosse para uma adoção. E aí foram acontecendo várias situações muito difíceis assim na adaptação e que houve um esforço desse casal até que um momento o menino teve assim um descontrole muito grande, que ele precisou ser internado, né? E aí nesse momento esse casal viu que não era possível, né? Tava um sofrimento muito grande para todo mundo. E aí esse adolescente, e é isso que é o triste, né? Ele não volta para o abrigo onde ele estava acostumado, onde ele tinha os amigos, a rotina, já estava acostumado com as pessoas, ele volta para um outro onde tinha vaga. Então, todo um desajuste que estava, assim, muita demanda para ter que lidar, né? E aí, o outro ponto que eu quero comentar da legislação, mas houve essa adoção, né? Então, assim, é filho desse casal. Então, se entra com processo para destituir essa adoção, né, para se desfazer, em princípio, pela lei, adoção, se qualquer um for pegar o ECA, vai ler, adoção é revogável. Mas quando acontece uma situação assim, então vai se entrar com uma destituição do poder familiar, né? Novamente, esse jovem já tinha passado por um, vai passar por outro. E aí aconteceu uma situação muito triste, que ele, quando ele sai para passear e visitar a sua família de origem, ele acabou sendo atropelado e veio ao falecimento. Enquanto estava andando esse processo da destituição do poder familiar. Então, quando ele vem ao óbito, ele é filho ainda desse casal. Então, pela lei, fica assim. Então, esse casal perdeu um filho, né? Eles tinham desistido dessa adoção, mas eles acabaram também perdendo um filho. E eu faço parte de um grupo jurídico de adoção, assim, que tem juristas do Brasil todo, tem juízes, tem promotores, tem advogados, enfim, todo mundo que milita na área. E eu trouxe essa situação, se seria possível até a gente discutir na justiça de modificar essa certidão para que ele voltasse a ter ali a filiação original, que era com quem ele tinha realmente uma vinculação emocional, e que para esse casal não, né? Mas eu trouxe essa ideia para esse casal, disse, olha, nós podemos sentar na justiça, é uma ideia nova, de trazer toda essa discussão que a adoção aconteceu no papel, mas não aconteceu de fato, né? Mas eu me lembro que esse casal me disse assim, mas será que Deus não quis assim, né? Eu acho que a gente, então, era para ter ficado com esse filho, então, eles não conseguiam se autorizar a discutir isso, porque foram muito julgados, assim, tanto pelo judiciário, acho que pela sua comunidade, mas me ampliou o olhar que a gente reprova, assim, né, as devoluções, porque, como a Luciane falou, nós adultos temos mais recursos para lidar,
E é uma decisão nossa, nós vamos atrás desse filho, né? Mas esse caso me sensibilizou porque eu vi que o processo ele tinha muitas falhas. Então, houve falha de vários atores dentro daquele processo que nós não poderíamos queimar na fogueira esse casal também. Muito bem, vamos tentar aqui passar ponto a ponto rapidamente, senão vai faltar programa para tanto assunto. Adoção aberta, que tu falasse um pouco antes, dá para explicar um pouquinho mais? Eu estava pensando que a Karina falou, assim, a gente pensar, eu bato muito nessa tecla do direito à própria história. A gente sabe que os pais ficam assustados com relação a isso, mas o que é uma adoção aberta? É quando quem adota sabe de onde veio essa criança, tem o conhecimento da origem. E quem está disponibilizando para adoção sabe para onde vai essa criança. Né? Então, assim, a gente fala em psicanálise, né, de que o nosso psiquismo, ele precisa conhecer as suas verdades. A gente tem o direito a saber a nossa própria história. Se a gente não sabe verbalmente, se alguém não nos narra a história, existe a gente capta essa história por outras vias. Então, é aquela sensação, quantas vezes a gente ouve de filhos por adoção que diz, eu tinha uma sensação que faltava alguma coisa, que, então, tá ali, a gente está no campo, está aqui, está todo mundo sabendo, mas alguém não se autoriza a falar, a contar. Então, a ideia de uma adoção aberta, a ideia de ter o direito de conhecer a própria história, é uma ideia que às vezes assusta os pais, mas que é muito batida principalmente pelos filhos por adoção. Quando eles chegam na idade adulta e eles começam a questionar o que aconteceu. A Karina sabe, os processos de adoção são desse tamanho. Eu tenho uma experiência com um casal que eu acompanhei e que foi muito bonito, assim, me marcou muito. A gente foi na instituição de acolhimento e a gente pegou o prontuário da instituição de acolhimento. Era desse tamanho, ele morou lá há anos, né? E eles queriam saber a história do seu filho. Era uma criança, né? E a gente ficou olhando, folha por folha. Tinha foto dele no colégio, tinha a festinha na instituição de acolhimento, tinha os amigos, tinha os pais, tinha todo o material de consultas médicas, pediatria. Eu fui entendendo o meu filho a partir daquela narrativa ali, né? Da papelada dele. Para os pais, isso é muito importante para trabalhar essas fantasias, para lidar com traumas reais, né? Houve ali uma ruptura, houve uma coisa importante. Então, é por isso, né? Desmistifica essa ideia de que ele é meio, né? Tem sangue ruim. Não, ele está reagindo a uma vivência que eu não fazia ideia. É duro, é traumático, é difícil às vezes, sim, mas dá um outro rumo para a história. Então, eu estava ouvindo aqui, né, esse relato emocionante, difícil que tu trouxesse, e fiquei pensando assim, eu como psicóloga, que acompanho famílias, que faço essa escuta, que já trabalhei e trabalho muito com crianças nessa situação de acolhimento, eu sou apaixonada pela adoção. Tem uma autora francesa, a Françoise Dolto, que ela diz assim, a adoção não é um problema, a adoção é uma... dizia, né, falecida, a adoção é uma solução para um problema. Onde tem dois caminhos aí, né? Tem crianças e adolescentes que precisam e desejam ter uma família, e se não desejam, podem ser trabalhados para desejar. Porque por que eu não desejo? Por que a criança não quer ser adotada? Porque ela está traumatizada, porque ela está ferida, porque ela está machucada. Então, trabalhar essa ferida, esse luto, vai deixar ela apta a seguir a sua vida com outra família. Então, eu estava pensando aqui, a gente está falando muito nisso, assim, fiquem atentos a isso. Mas a minha frase maior é não desistam dos seus filhos, não desistam das adoções frente a esses obstáculos, porque isso vai passar. E é de verdade. A gente acompanha muitos casos que vai passar. Então, de alguma forma, a gente entender que esse processo, ele faz parte para a criança, para os adultos. Então, a adoção aberta vai trabalhar essa ideia de que a gente não tenha segredos desde sempre, de que as coisas sejam mais livres, que a gente possa entender uma concepção de família mais ampliada. A gente tem muitos relatos de filhos que foram atrás da sua história, né? Foram atrás da sua família biológica, acharam essa história e tiveram relatos surpreendentes sobre a história. Por quê? Porque a grande fantasia do filho que vai para uma adoção é não me quiseram. Sim. Eu fui abandonado. As crianças nem sempre são abandonadas. Aquela ideia de que deixa lá na porta, de que larga no rio, de que...
Sim, existem esses casos, mas a grande maioria não foi abandonada. Então, tu saber que tu não foi abandonado, que houve um problema, dá um outro destino, inclusive para o teu vínculo com teus pais, os teus pais atuais. Então, a gente ouve as pessoas dizerem assim, bom, eu tenho aqui os meus pais, que são os meus pais, e eu tenho uma outra possibilidade de pais que é diferente. Às vezes não dá um engate, mas tem um certo vínculo, às vezes fica uma grande família ampliada. Então, a gente entender que esse processo pode ser mais leve, pode ser mais amoroso, pode ser mais generoso entre as pessoas, possibilita que a gente possa falar desses assuntos tão delicados. Então, a adoção aberta vai garantir esse direito a conhecer a própria história. Rapidinho, antes de terminar esse bloco, a entrega voluntária. A entrega voluntária... Não sei se é legislação ou se é... É as duas coisas. Tudo é as duas coisas. Então, mas acho que dentro do aspecto psicológico é importante também, né? Isso... Essa ideia de que a maternidade, de todas essas mulheres querem ser mães, que a maternidade é uma coisa divina, de que é um estado sublime. Não são todas as mulheres que querem ser mães, não são todas as mulheres que podem ser mães. Às vezes acontece uma gestação num momento da vida que não é possível. Às vezes as mulheres não desejam esse filho, mas elas desejam manter essa gravidez e desejam que essa criança viva. Como fazer com que isso seja um processo também desidealizado, né? De que ela não fique aquela mãe ingrata. Tem um livro que eu gosto muito que é Mães Abandonadas. É muito interessante para pensar, que conta o relato de várias mulheres que disponibilizaram seus filhos por adoção, por N motivos, mas que após fazer esse gesto, que para muitos é considerado um gesto de amor, ela pode dar, na medida que a mãe, Renato, entrega o seu filho para adoção, a sociedade esquece essa mulher. Então, ela é, por isso, mães abandonadas, né? Ela é culpabilizada, ela é dita como uma mãe que não foi uma mãe boa. Não quis responder à missão de ser mãe. Que não quis cuidar. Então, assim, a entrega voluntária vai garantir esse direito, sim. Vai garantir esse direito de que as mulheres que não podem ou não desejam, elas possam disponibilizar esses filhos para adoção. Então, ela vai lá, é um sistema legal, que a Karina, ela vai lá no juizado, ela manifesta o seu desejo, ela é ouvida, ela é consultada, ela é investigada se é isso mesmo, se não há dúvida. Feito toda essa investigação, ela pode entregar esse bebê recém-nascido para que ele vá para um processo de adoção. Então, assim, é um ato muito mais humanizado do que a mulher, no desespero, deixar o seu filho na porta da casa de alguém, abandonar, ou às vezes abortos, que são abortos de uma gestação de 5 meses, 6 meses, que põe em risco a vida da mulher, põe em risco a vida do bebê. Então, situações violentas, né? Da atriz aquela, né? Que ela... Foi entrega voluntária. A entrega voluntária. Eu não lembro o nome da atriz agora. Eu também me falhou agora aqui. Quer comentar alguma coisa sobre entrega voluntária bem rapidinho antes de fechar o bloco? Só a lei, é uma lei 13.509 de 22 de novembro de 2017, então, que regulamenta esse desejo da mãe externar que quer entregar seu filho para adoção e ter todo um apoio do hospital, acompanhamento do judiciário. Mas é bom pontuar que essa lei não está dizendo que a mãe e o pai também, eles escolhem para quem entregar. Não, verdade, é uma entrega para o juizado, que aí vai ver o próximo dessa fila que nós estamos falando. É a Clara Castanho, né? Clara Castanho, isso mesmo. Então, ainda no Brasil, não temos a legislação que é possível eu escolher para quem eu quero entregar. Mas eu posso entregar para o juizado. Perfeito. O que é importante para não furar a fila, né? Claro, eu tenho lá e... Para não privilegiar ninguém. Eu estou 4 anos, 5 anos esperando e daí quando vem esse bebê... Tem uma combinação lá, entrega direto. É a adoção à brasileira. Não é assim que funciona. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já voltamos com a advogada Karina Zen e com a psicóloga Luciane Pujol, falando sobre a adoção. Voltamos para o último segmento do Cruzando as Conversas desta noite. Eu espero vocês. Voltamos com o último segmento do Cruzando as Conversas de hoje,
sobre adoção. Estamos recebendo a advogada Karina Zen e a psicóloga Luciane Pujol e tirando todas as dúvidas, esclarecendo tudo sobre adoção. E ainda tem mais alguns assuntos aqui nesse último bloco. Doutora Karina Zen, tem que ter uma diferença de idade entre o adotante e o adotado, é isso? Pela legislação, isso nós não falamos. Não, é verdade. Então, isso é importante que esse requisito legal, e pensando que é o fundamento da lei, vamos dizer assim, o espírito da lei, é para que favoreça mesmo a criação desse vínculo de pais e filhos. Então, a idade mínima que tem que ter entre o adotante e o adotado são de 16 anos. Né? Então, pode ser qualquer pessoa acima dos 18 anos, sozinha ou casada, com uma união estável, mas entre esse casal, essa pessoa e o filho que vier tem que ter 16 anos de intervalo, vamos dizer. Mas teve um caso muito bonito assim que eu acompanhei, e aí são casos que precisam do advogado, que ela era madrinha de um menino desde que ele tinha, se eu não me engano, uns 6, 7 anos. E ela super jovem, quando ela foi ser madrinha dele, era uma jovem adulta. E teve esse desejo de ser madrinha, acompanhou ele por muitos anos. E aí chegou um momento que ela decidiu adotá-lo, né? Falou até com a terapeuta dela que ela queria muito mais do que ser madrinha na vida dele. E aí eu me lembro que foi a psicóloga dela que me ligou e disse: olha, Karina, eu estou te encaminhando a minha paciente porque ela disse que quer então se tornar mãe, eu gostaria que tu passasse as orientações para ela e tal. E quando ela chegou, a primeira pergunta que eu fiz foi essa, mas ele já era adolescente, né? E ela uma jovem adulta ainda também. Não fechava uns 16 anos, dava, se eu não me engano, era 14 ou 15. Só que ele era um menino que ele tinha muitas questões de saúde, né? Entre elas, assim, ele tinha um déficit cognitivo, tinha, enfim, várias questões que ele não estava pleno na sua idade biológica. Certo. Então, com esses laudos, eu fiz o pedido, entrei com o pedido de adoção, porque ele já era destituído do poder familiar. E aí, às vezes, a gente, né, se atravessa com algumas questões da justiça. Eu me lembro que foi vésperas ali do Natal, eu já pedi o pedido de guarda para que ele pudesse levá-lo para casa, né? Ela estava muito feliz, assim, ele também, né? Que eles iam ficar juntos. Ela era uma adoção sozinha. Mas aí, naquele momento, se disse que não, vamos esperar, tem que fazer as avaliações com a psicóloga, assistente social. Já ficaram até agora esperando. Eu me lembro que a assessora da juíza disse assim: a juíza ama os casos de adoção porque são casos felizes. Mas aqui tem tanta urgência, ela me disse assim, que assim, né, eles podem passar o Natal junto e tal, mas vai ficar essa decisão da guarda para depois das férias de final de ano. E é uma cliente que eu acompanho, né? Então, ele é um jovem adulto hoje, assim, com questões de deficiência, né? Que ela tem uma preocupação hoje de organizar o futuro dele. E é um caso de totalmente sucesso, assim, né? De ver que aquela disponibilidade, eu vejo a adoção, essa disponibilidade para amar. Para a gente estar nesse lugar de pai e de mãe, né, e que não é uma caridade. Coisa boa. Tem muitos exemplos positivos. A gente falou no segundo bloco de coisas um pouco mais duras, as entraves realistas desse processo de adoção, mas eu acho que a gente tem o dever de encerrar o programa aqui falando das questões positivas, né, de que é realmente um processo que tem tudo para salvar vidas, né, doutora Luciane? A gente pensar assim, né, Renato? Eu sempre digo assim, para te entrar nesse universo com o desejo de ser pai e mãe, tu precisa realmente entrar nesse universo. Ler sobre adoção, ver programas sobre adoção, né? Tem um vasto material, né? A gente tem sites importantes, a gente tem uma literatura vasta sobre situações de adoção. Então, entrar nesse universo é justamente para desmistificar uma série de fantasias. Então, até a gente estava aqui no intervalo falando um pouquinho, pensando, né? Vamos dar uma luz, porque a gente fica tão preocupado em alertar, né, em dar luz assim, para os possíveis problemas, possíveis situações, mas como eu disse anteriormente, assim, eu sou uma apaixonada pela adoção, né? Ela é uma solução para uma possibilidade de construção de família, de múltiplas famílias, né? Então isso é fantástico, isso é maravilhoso para ambos os lados. Então a gente poder pensar sobre
esse romantismo que tem sobre os modelos de família, sobre os modelos de relações, sobre a maternidade, é o que nos dá essa possibilidade de avançarmos, assim. Então, quando todos esses pontos são muito claros para quem vive, isso vai passar. E aí se começa uma vida plena com a sua família, com as questões de família, como em qualquer família. Acho que quando a gente diz isso, família por adoção, é família. Esses dias eu vi uma mãe falando, né, recém adotou e tal, e aí começou aquela questão, tem muitas questões na adoção, né? Eu levo lá, ela ainda está com a guarda provisória, né? Eu levo na escola a documentação, então eu tenho a documentação antiga, eu tenho que explicar. Eu levo no médico, daí tem algum problema de saúde na família. Eu tenho que dizer, minha filha é filha por adoção, eu não conheço a história pregressa dela, então eu não sei se tem. Então, todos esses entraves, assim, para fazer o vínculo, para poder te apropriar dessa maternidade. E eu achei muito bonito que ela, em algum momento, ela disse assim, eu estava indo aqui, daí me perguntaram, uma informação da criança que ela não sabia, ela disse assim, é que nós somos uma família por adoção. Então, tem algumas coisas da minha filha que eu ainda não sei. Ela disse, foi tão bom me incluir, nós somos, não é ela, é adotada. Nós somos uma família por adoção. Então, tu vai vendo que esse processo de construção, ele vai se dando nos pares, com o teu filho, com o olhar, com essa maternidade, com essa paternidade. E a criança a mesma coisa, ela vai reconhecendo nessa família uma outra possibilidade. E chega um momento que isso realmente fica muito tranquilo. Vida que segue. Em algum momento vai vir uma questão, ela vai falar sobre isso, ela vai trazer, mas é a possibilidade de que essas famílias se construam como qualquer família. Eu acho que isso é muito importante. Essas fantasias precisam ser trabalhadas para que a gente possa possibilitar que as famílias se constituam. Eu diria que as fantasias é o que prejudica que as famílias não se constituam. Muito mais do que qualquer possível problema com a adoção. Perfeito. Muito, muito bom. Precisamos encaminhar aqui o nosso encerramento, e eu acho que é muito importante que a Karina nos explique uma frase que desde o início, que a gente começou a conversar para montar o programa aqui, ela fez questão de dizer, né, que a adoção não é um ato de caridade. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, vou adotar alguém para ser caridoso, né? Para salvar alguém desse mundo, né? Desse mundo triste, da criminalidade e tal. Eu serei o herói dessa criança. Não é nada disso. Não, Karina. Não é nada disso, com certeza. Como nós viemos comentando aqui no programa, é uma forma de constituir uma família, né? Essa família com filhos. E como também já disse um pouquinho antes, nós como pais, como a criança, tem que ter essa disponibilidade para amar, para criar esse vínculo, que família é um laço muito estreito de criar uma intimidade, de ter um ato de solidariedade um com o outro, de apoio. Vai ter conflitos como qualquer relação mais íntima, mais próxima, né? Mas a gente está caminhando juntos. Então, eu vejo assim com meu filho, muitas vezes a gente esquece, a gente sabe de toda a história, como é importante a história dele, a história nossa, a nossa anterior a ele também, né? E o amor que a gente tem, assim, como família, é muito forte. Comentamos, assim, ele me diz assim, como ele gostaria de ter nascido de mim, né? Ele fala, até hoje, assim, está com 13 anos, e eu digo para ele, filho, como eu gostaria de ter te amamentado, ter cuidado de ti desde pequenininho. Mas faz parte, a gente sabe que 2 anos e 5 meses iniciais da vida dele, nós não estávamos ali. Mas hoje nós estamos e temos muito mais tempo juntos do que o tempo que ele ficou institucionalizado. E eu vejo que a gente verbaliza um para o outro, fica que pena, mas enfim, a gente ganhou tanto nesses 2 anos e meio para cá, e a gente é uma família como qualquer outra. E é um amor, assim... Tem muito mais ganhos do que perdas. Muito, né? Muito mais, muito mais. Isso que é importante aqui. Doutora Karina Zen, preciso lhe agradecer e dizer que a gente não esgota num programa só, né? Não tem como. Não, então, vamos voltar a esse assunto, porque são tantas questões que envolvem a adoção, mas acho que demos aí uma boa pincelada em todos os detalhes que compõem o processo de adoção. Foi muito bom, obrigado e volte mais vezes. Obrigada. Obrigado à advogada Karina Zen. Luciano Pujol, muito obrigado também pelos esclarecimentos e por toda essa terapia que tu fizesse conosco, né, e com os nossos telespectadores. Eu que agradeço, é um prazer poder informar, poder discutir uma temática que a gente precisa falar, né?
Isso aí, volte mais vezes também. Voltarei. Luciane Pujol, psicóloga, e Karina Azen, cruzando as conversas. A gente fica por aqui. Olha, amanhã, 35 anos da Constituição Federal. 5 de outubro de 1988 e amanhã, 5 de outubro de 2023, a gente vai falar exatamente sobre isso com um professor de Direito Público, o Gustavo Paim, e o ex-deputado federal constituinte Vicente Bogo. Será um programa especial sobre a Constituição. Obviamente que vamos falar sobre as outras constituições do Brasil também, você não pode perder. Aqui, ó, nesta bancada do Cruzando as Conversas, eu desejo sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã. Tchau, tchau. Cruzando as Conversas. Oferecimento Previdência Privada Banrisul. Dê presente para bebês que nasceram no mês das crianças.